noite para você que está nos acompanhando através do nosso Instagram, UPAGGA. Infelizmente, nós não pudemos nos reunir presencialmente para esse estudo, que estava agendado através da nossa reunião plenária para o dia 13 de março, dia 13 desse mês, o sábado passado. Mas nós, infelizmente, não conseguimos nos reunir de forma presencial por questão do nosso novo decreto estadual que nos aconselha a respeito das novas regras de restrição em combate à pandemia do Covid-19. E cabe a nós, então, como cristãos, respeitarmos e zelarmos, pelo cumprimento dessas novas medidas sugeridas pelos nossos governantes, já que a palavra do próprio Deus nos diz que nós devemos respeitar as autoridades e zelar por elas, porque as autoridades elas foram instituídas aí pelo próprio Deus. Então nós precisamos respeitar esse novo decreto e, portanto, devemos retomar as nossas programações, as nossas atividades de forma remota através do uso aí do nosso Instagram. Então, até quando nós pudermos nos reunir novamente de forma presencial, nós vamos então fazendo os nossos estudos, fazendo as nossas programações de forma remota aqui pelo Instagram da UPA. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para você, adolescente, a respeito de identidade. O que será que significa identidade? Será que identidade é apenas um documento? Será que identidade é a maneira como alguém se identifica? Ou identidade pode ser uma forma de distinguir as pessoas e de torná-las únicas? Enfim, existem várias maneiras de nós pensarmos a respeito da identidade. Mas a questão que eu quero trazer para vocês refletirem nessa noite é a respeito da nossa identidade, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Deus pensa a respeito de nós. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo e Ele se torna então o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos reconectados, reconciliados com o nosso Deus. Então nós passamos a assumir uma nova identidade, a identidade de novas criaturas. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que os outros pensam a respeito de nós, não é mesmo? Mas a verdade é que as novas criaturas, elas não devem se preocupar com aquilo que os outros falam a respeito delas. Sim, nós não devemos nos preocupar com aquilo que os outros pensam ao nosso respeito ou aquilo que os outros dizem ao nosso respeito. Nós, como novas criaturas, forjados de uma nova identidade em Cristo, nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito e aquilo que Deus diz a nosso respeito. E é para isso que eu gostaria de ler com vocês, você que está aí com a sua Bíblia nesse momento, abra a sua Bíblia em 1 Pedro 2, carta aí de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 9. Nós vamos fazer uma reflexão apenas nesse pequeno versículo, uma porção aí da palavra do nosso Deus, para nós entendermos aquilo que Deus fala a respeito de nós. Quem será que Deus diz que somos nós? Que somos nós, os seus filhos, tão amados. O que será que Deus fala a respeito de nós na Bíblia? E aqui em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, nós podemos ver no capítulo 2, no versículo de número 9, aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar nesse momento, antes de nós seguirmos com a nossa reflexão? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque mesmo de maneira remota, mesmo online, nós podemos ter acesso à tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor toque ao coração de cada adolescente, de cada pessoa que está assistindo esse estudo a respeito de identidade
nesse sábado, Pai, nesse dia, que o Senhor, ó Pai, possa tocar profundamente os nossos corações e que nós possamos reconhecer aquilo que nós somos através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez novas criaturas, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse versículo então fala claramente a respeito da nossa identidade como povo de Deus. Pois o próprio Deus é aquele que nos diz, através aí da primeira carta do apóstolo Pedro, aquilo que ele pensa ao nosso respeito. E aqui nós temos 4 características que nos identificam como povo de Deus. E essas características, elas estão presentes, então, na nossa identidade em Cristo. E a primeira característica é que Deus diz que nós somos raça eleita. Mas o que será que significa ser raça eleita? Significa, meus queridos, que desde antes do seu nascimento, isso mesmo, desde antes do seu nascimento, Deus já te conhecia e Deus te elegeu, Ele te fez um eleito, Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te escolheu para a tamanha dádiva da salvação. Ele te resgatou através do sacrifício remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos aceitos por esse Deus. Não fomos nós que aceitamos Jesus ou escolhemos Jesus, porque não era Jesus que estava perdido para poder ser encontrado, éramos nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e precisávamos urgentemente do resgate da parte do nosso Deus. Foi Jesus aquele que nos fez nós tornarmos parte da família do nosso Deus. Que notícia maravilhosa, não é mesmo? Sabermos que Deus nos elegeu, que Deus nos resgatou e por causa do seu sacrifício, uma das características que nos identifica no corpo de Cristo é o fato de nós sermos raça eleita. Ele nos elegeu e isso é uma boa notícia, uma palavra de esperança em tempos tão difíceis, para que nós possamos crer nisso, de que Deus é aquele que nos escolhe, Deus é aquele que nos elege, e Ele te elegeu, você é raça eleita. Isso não sou eu, missionária Laís, que estou te dizendo, é a própria palavra de Deus que nos diz que nós somos raça eleita. Que verdade maravilhosa para as nossas vidas, meus queridos. Mas as boas notícias do nosso Deus, elas não param por aí. A nossa identidade como adolescentes de Cristo ainda tem mais uma segunda característica. E essa segunda característica que Pedro nos traz é o fato de nós sermos sacerdócio real. Nós cristãos, então, somos raça eleita e somos também sacerdotes reais. Se nós olharmos para os versículos aqui anteriores a esse que nós lemos, anteriores ao versículo 9, nós vamos ver que Pedro ele estava trazendo uma metáfora a respeito de pedras, de pedra escolhida, de pedras vivas, que nós somos pedras vivas no templo desse Deus. Mas além de sermos pedras vivas no templo desse Deus, nós também somos sacerdotes reais. Então nós devemos ser sacerdotes no sentido de servirmos ao nosso Deus. E muito mais do que isso, ser sacerdote também compete a ter acesso exclusivo a esse Deus. Se você olhar um pouquinho para trás aqui no Antigo Testamento e pensar a respeito do que o Antigo Testamento falava acerca do trabalho e da função dos sacerdotes antes da primeira vinda de Cristo, você vai encontrar a figura do sacerdote como aquele homem que tinha acesso a Deus, aquele que, de certa forma, fazia a ponte das pessoas com Deus, porque as pessoas naquela época, elas não poderiam nem simplesmente fazer os seus próprios sacrifícios de holocausto para, de certa forma, serem perdoados os seus próprios pecados.
quem precisava fazer esses sacrifícios, quem oferecia o holocausto a Deus, eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles tinham essa função muito importante no meio do povo de Deus, né? Então, era necessário um sacerdote para fazer isso, né? Para oferecer esse sacrifício a Deus, para que as pessoas fossem perdoadas e mantivessem esse acesso, então, a Deus, né? Porque no Antigo Testamento se passa a história, né, do povo de Deus antes de Jesus. Então Jesus não tinha vindo, Jesus ainda não tinha sido sacrificado, né? Mas a boa nova é que quando Jesus ele vem para nos resgatar, né? Ele nos faz, além de raça eleita, sacerdócio real, ou seja, nós nos tornamos sacerdotes do rei dos reis, né? Então nós não precisamos mais de sacerdote para fazer sacrifícios por nós, para que nós fôssemos perdoados. Por quê? Porque o próprio Jesus, né, o Cordeiro eleito de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, morreu por mim e morreu por você. O Cordeiro de Deus se sacrificou em nosso lugar, e isso então nos garante o quê? Acesso livre a esse Deus. Então nós nos tornamos sacerdotes, né? Sacerdotes reais desse Deus. E nós podemos então assim servi-lo e confessar os nossos pecados de maneira livre e direta ao nosso Deus. A nossa identidade em Cristo ainda nos diz que, além de sermos raça eleita, sacerdócio real, nós também somos nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu vejo nesse texto a junção dessas 4 características aí que ele lista, né, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vejo a junção em uma terceira e última característica, que é a característica de que nós fomos feitos proclamadores. Então, a junção de tudo isso, a junção dessas 4 características preciosas que nós temos dentro da nossa identidade em Cristo, é a questão de sermos proclamadores. Então, a nossa identidade, ela revela todas essas características preciosas. Ela nos revela que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso para quê? Para que nós apenas, né, tenhamos essa identidade por ter? Não. Para que nós possamos o quê? Proclamar as verdades desse Deus. Então é a fim de proclamarmos as virtudes e verdades a respeito desse Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então a junção de tudo isso é esse privilégio que nós como cristãos temos de proclamar as verdades de Deus. Nós não devemos guardar aquilo que Jesus fez por nós apenas para nós mesmos. Imagine só quantas pessoas no mundo precisam ouvir essa palavra de esperança. Ouvir de alguém que ele não é rejeitado. Ouvir de alguém que ele é alguém muito amado e que Deus o ama e o faz o quê? Raça eleita, o faz sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. As pessoas precisam conhecer essa verdade. Então, é necessário que nós venhamos proclamar essa verdade, dar essa resposta de boas novas, né? Proclamar as boas novas de Jesus às pessoas. Então, nós podemos aprender aqui com esse pequeno versículo de 1 Pedro 2, verdades preciosas a respeito de nós mesmos, a respeito de quem somos para Deus, o que Deus pensa a respeito de nós e o que Ele diz que nós somos. E ele diz em primeiro lugar que nós somos raça eleita, em segundo lugar que nós somos sacerdócio real. Nós somos ainda nação santa e povo de propriedade exclusiva desse Deus. E tudo isso por quê? Porque em terceiro lugar, Deus ele quer fazer de nós o quê? Proclamadores dessa boa notícia. Ele quer
que nós proclamemos, que nós falemos ao mundo a respeito dessa boa notícia, né? A fim de sermos proclamadores das suas virtudes, daquilo que Ele fez por nós. E isso deve nos trazer alegria. E não apenas a nós. Por quê? Porque quando nós nos tornamos proclamadores, nós podemos levar essa alegria também para as pessoas. Em tempos tão difíceis como nós temos vivido ultimamente, as pessoas estão sedentas dessa alegria. Quantas pessoas, você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas têm morrido de Covid-19 ou até mesmo de outras questões, de outras enfermidades, doenças, de acidente, enfim, de tantos outros motivos, e pessoas que simplesmente não sabiam a respeito dessa mensagem, não sabiam que havia como serem reconciliadas com Deus, não sabia aquilo que Deus pensava a respeito delas. Cabe a nós proclamarmos essa boa notícia. Em tempos difíceis, cabe a nós cristãos levarmos a esperança a essas pessoas. Mas quando nós falamos, então, a respeito da nossa identidade, que nós já sabemos aquilo que Deus Ele tem feito de nós, né? Nós precisamos ainda refletir a respeito dessa identidade nossa em Cristo, daquilo que nós temos feito com essa identidade. Será que nós temos zelado da nossa identidade? Como cristãos, nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho. Adolescentes, eu peço a vocês, eu falo sempre a vocês, o tanto que vocês precisam ter cuidado com o testemunho de vocês. Ter cuidado, porque vocês são adolescentes cristãos, vocês são diferentes, então vocês precisam se comportar de forma diferente. Adolescente cristão precisa ser o primeiro aluno da turma. Você precisa ser alguém que obedece seus pais, alguém que honra seu pai, que honra a sua mãe. Você precisa ter cuidado do seu testemunho, você precisa ter cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você posta nas suas redes sociais, porque tudo isso tem a ver com o nosso testemunho, a forma como as pessoas vão nos ver. E nós não podemos, apesar de nós precisarmos estar muito mais interessados com aquilo que Deus pensa a nosso respeito, nós também não podemos ser o quê? Pedra de tropeço para os nossos irmãos, pedra de tropeço para as pessoas pensar coisas a respeito de nós. Nós precisamos, então, estar atentos a esse testemunho, tomar cuidado, preservar essa identidade tão valiosa que Jesus nos deu ao se sacrificar por nós naquela cruz. Nós precisamos pensar a respeito do que aquilo que nós estamos fazendo com essa identidade, que testemunho nós estamos dando através dessa identidade que nós temos em Deus. Não importa o que os outros pensam ou falem a respeito da gente. Importa muito mais aquilo que Deus pensa e diz a respeito de nós. Mas nós também precisamos ter cuidado. Nós não devemos ser pedra de tropeço para aqueles que são os nossos irmãos e nem para as outras pessoas. Então, segundo os padrões do mundo, nós não devemos andar. E muitas vezes algumas pessoas vão nos julgar e falar: puxa vida, mas você não faz isso? Puxa vida, mas você não dança aquele tipo de música? Você não escuta esse tipo de música? Você não vê esse tipo de série? Ah, você é careta, você é cristão, você é careta, você não faz nada. A questão não é que nós devemos dar ouvidos a essas coisas, ouvidos a essas pessoas, porque muito mais importante é nós sermos fiéis ao nosso Deus, nós sermos fiéis aos nossos princípios, e muito mais, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos nos manter fiéis àquilo que nós acreditamos. Que você nunca venha se esquecer a respeito daquilo que Deus diz a respeito de você em sua palavra, aqui em 1 Pedro 2. E ele diz que você é careta? Que você é sem noção? Não.
Deus não diz isso a respeito de você. Deus pensa e diz que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso deve ser motivo de grande alegria para nós. E que você possa refletir ainda mais nessa palavra e guardá-la em seu coração. Agora, nós vamos orar, encerrando esse estudo, essa palavra tão preciosa que Deus nos deu nessa noite de sábado. Que você possa estar orando, aí aonde você está, na sua casa. Vamos interceder para que nós possamos ser bênção no meio da nossa geração. E que nós possamos cumprir com tudo isso. Que nós sejamos tudo isso que Deus nos diz que nós somos. E que nós possamos dar testemunho a respeito dessas coisas. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, eu te louvo por cada adolescente que assistiu esse estudo na noite de hoje. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem cuidado deles, porque o Senhor tem amado a cada um deles e porque o Senhor tem mostrado a nós aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Senhor, são verdades tão valiosas e muitas vezes nós jogamos tudo isso fora para que nós possamos estar bem com os nossos amigos, para que nós possamos estar bem socialmente, para que nós possamos ter vários seguidores no nosso Instagram. Senhor, não deixe com que a gente venha negociar os nossos princípios por conta dessas coisas. Que nós possamos, ó Deus, ter a verdade em nossos corações e que nós possamos realmente, ó Deus, zelar do nosso testemunho. Que nós sejamos, ó Pai, pessoas que ficam felizes por serem, ó Deus, identificadas da forma como o Senhor nos identifica em Tua Palavra, como raça eleita, como sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Que nós possamos proclamar essas verdades para que mais e mais pessoas estejam cientes a respeito do que Deus pensa a respeito dos seus filhos. Que nós sejamos bênção no meio da nossa geração, e que o Senhor nos use, ó Pai, para alcançar vidas. Que o Senhor nos use para dar testemunho a respeito daquilo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Então, encerra-se aqui o nosso estudo dessa noite, e eu espero vocês, em outras oportunidades, seja aqui de forma remota, dependendo aí de como se prosseguirá a questão dos decretos aí das nossas autoridades, que nós precisamos respeitar, essas decisões e cuidar, porque realmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil de pandemia. Nós precisamos orar e intensificar aí as nossas orações, com relação a essas tantas famílias que têm sido, prejudicadas, tantas pessoas aí perdendo as suas vidas, e nós precisamos então levar a palavra de esperança do nosso Deus enquanto há tempo. Não é apenas os missionários, não é apenas os pastores, mas você, adolescente, também pode fazer a sua parte aí no meio, desse contexto pandêmico, e que nós sejamos bênção. Então vamos aguardar para ver, como será aí as próximas semanas, mas se a gente não puder ainda se encontrar presencialmente, estaremos então nos reunindo aqui pelo nosso Instagram da UPA GGA, e você que é nosso sócio, sócio aí da nossa UPA de Guiratinga, você estará sendo avisado a respeito dos próximos estudos através do nosso grupo de WhatsApp. E você que nos acompanhou e que porventura não seja, sócio da nossa UPA, seja sócio de tantas outras UPAs aí que nos seguem através também dessa rede social, você fica ligado, porque a gente sempre, se tiver que colocar um outro estudo aí de forma remota, com certeza você vai ser notificado aí no seu Instagram também, ou através do Instagram da sua UPA regional. Então fiquem com Deus, Deus os abençoe, e é isso, galera, que nós possamos ser bênção
para a nossa geração. Amém?